paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Querido, eu quero falar contigo sobre habilidade e propósito. Eu quero deixar essa mensagem sobre habilidade e propósito. Duas coisas gigantescas, mas completamente separadas. E aonde uma pode impedir a outra ou invalidar a outra. E eu tenho aprendido muito sobre isso nesses últimos dias. Deus tem falado muito comigo sobre isso. E eu acredito que tem muita gente sufocando o propósito por conta da habilidade. Eu acho que chega um tempo na vida da gente que precisamos tomar determinadas decisões. E eu quero que você entre comigo nesse rio, nesse pequeno vídeo, onde eu possa elucidar isso para você. Fica junto comigo, vem comigo. O que acontece com relação a chamado, propósito e habilidade? Deixa eu ler um trecho para você que está em João, no capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam para matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-as ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está presente. Uau! Sabe, Jesus, ele estava dando uma máxima acerca de o tempo de manifestar o propósito. E até que venha o propósito, há um tempo da manifestação da habilidade. Qual era a habilidade de Jesus? A sua habilidade terrena era ser carpinteiro. Essa era a sua habilidade. Mas qual era o seu propósito? Era salvar a humanidade. Então, até o tempo que foi determinado pelo Pai, por Deus, Jesus, ele se manteve na habilidade da carpintaria, obedecendo seu pai José, trazendo recursos para a sua casa e fazendo o que ele acreditava ter sido habilitado para fazer, aquilo que realmente ele havia sido habilitado para fazer. Deus não lhe deu somente uma missão, Deus lhe deu uma profissão, lhe deu uma função antes de lhe dar uma missão. E foi treinando ele, capacitando ele na sua missão, à medida que ele realizava a sua função. Mas essas duas coisas são bem separadas, são bem à parte uma da outra. E o que eu preciso entender é que há um momento da habilidade e que a habilidade cresce mais do que o propósito e ela sufoca o propósito. E quando eu entendo que a minha habilidade está tomando o lugar do meu propósito, eu preciso partir para uma decisão. A decisão de se firmar no propósito e não deixar que a habilidade sufoque isso. Mas isso carece de uma dependência, de trabalhar numa dependência, ser dependente de Deus. E dependência, ela incita coragem. Por isso a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia, para que fizéssemos aquilo que Ele ordena. Amém? E ainda mais, ela diz que o meu justo viverá pela fé. Não significa você ser peso para pessoas, muito pelo contrário, é você ser leve para Jesus. Porque Ele faz todas as coisas. Ele criou do nada tudo que existe, céus, terras, coisas que nós jamais iremos conhecer. Isso em 6 dias. E descansou no 7º. Ele não precisou de nada, nem de um esforço humano, nem de uma ajuda.
para fazer tudo aquilo que ele realmente queria fazer. Então há um propósito para cada pessoa sobre a face da terra. Para algumas mães, criar filhos ilustres. Para alguns pais, fazer do seu próprio trabalho o sustento de sua casa na medida em que ele vê que as coisas multiplicam em suas mãos pela sua fidelidade, pela sua bondade. Também há propósitos internos, que são propósitos de igreja e propósitos de empresa, propósitos, Alguns homens nasceram para ser grandes empresários e ser, através do seu ganho, ser um recurso para quem não tem. Algumas pessoas nasceram para ser homens espirituais, homens que levam a consciência daquilo que é espiritual. Alguns para, manusear aquilo que é material. E para todos nós há um propósito. Porém, nós devemos saber distinguir qual é o propósito, a finalidade. Por que Deus dá dinheiro para uma pessoa? A habilidade de ganhar dinheiro tem um propósito. Porque a partir do momento que eu acumulo, eu devo saber destinar. Se eu não sei destinar, eu não sei colocar em prática o propósito. Eu só tenho a habilidade de ganhar. Então há necessidade que eu compreenda sobre a habilidade de ganhar e o propósito de destinar. Essas duas coisas estão completamente separadas. Porque quando falamos de propósito, parece que só falamos de igreja. Mas não é só isso. Algumas pessoas têm a habilidade, de encontrar tons de música, harmonia, tem um ouvido absoluto, mas não sabem usar a sua voz, ou mesmo tocam bons instrumentos, mas não sabem fazer isso como propósito, não destinam a sua habilidade. E o problema é esse, é quando a habilidade acumula e não há um destino para um propósito. Eu preciso entender que se a minha habilidade está sufocando o meu propósito, eu devo abandonar a minha habilidade à medida que eu avanço no propósito. Não abandonar de todo, mas deixar que ela seja inferior ao propósito. Sempre o propósito é maior do que a habilidade. Amém? Porque se Jesus se mantivesse carpinteiro e tentasse fazer a obra de Deus que ele havia lhe destinado, certamente nós não estaríamos salvos. Qual era a habilidade de Judas Iscariotes? Ele tinha uma habilidade, ainda que negativa. A sua habilidade era roubar. A Bíblia diz que ele carregava a bolsa e tirava o que nela era depositado. Então, Judas Iscariotes, ele tinha uma habilidade de latrocínio, uma habilidade, uma facilidade em enganar, em roubar, E isso não lhe foi tirado. Jesus sabia que ele metia a mão na bolsa e tirava o que nela era depositado. Por que Jesus não fez nada? Porque esta habilidade fez com que Judas aceitasse 30 moedas de prata para vendê-lo, para que Jesus fosse para a cruz e nos salvasse através desse propósito. Então, Jesus tinha um propósito sobre Judas Iscariotes, que era o propósito de deixar que ele o vendesse para que ele fosse crucificado. Isso nos salvaria eternamente. Mas para que isso acontecesse, a habilidade de Judas não podia ser removida. A habilidade de roubar. Porque um dia, através dessa habilidade, ele também aceitaria 30 moedas de prata. Assim também, Salomão, quando estava no jardim certo dia, eu acredito que até um pouco abatido, estava ali preocupado como ele conduziria o povo de Israel. Ele tinha a habilidade de ser rei. Haviam constituído Salomão rei por causa de seu pai Davi, como uma forma de receber a herança da habilidade de seu pai. E naquele dia Deus veio e perguntou, dizendo: Salomão, pede-me o que queres, eu te darei. E Salomão pediu sabedoria, que ele pudesse conduzir o povo, que ele estava temeroso com relação a como conduzir um povo tão grande, E apesar da sua habilidade, ele pediu um propósito. E Deus disse: olha, Salomão, por que tu não me pedisse ouro nem prata, nem riqueza e nem longevidade de dias? Eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar habilidades, e eu vou cumprir o meu propósito, porque você pediu propósito e não
habilidade. Então eu preciso entender o que eu estou pedindo para Deus. Se eu estou focado em cumprir o meu propósito, eu sei que as minhas habilidades podem me ajudar, mas não podem sufocar o meu propósito. Amém? Então uma pessoa que se destina a cumprir o seu propósito, mas que não tem tempo por conta das suas habilidades, ela jamais vai levar a cabo aquilo que Deus ordenou. Jamais o propósito será cumprido. Eu quero deixar essa mensagem para você acerca de propósito e habilidade, para que você possa pensar um pouco acerca do que você está fazendo. Talvez você não está concluindo os teus planos, porque ainda são os teus planos. A partir do momento que você deixar Deus cumprir o propósito e você entender que as tuas habilidades não podem impedir isso, as coisas certamente irão acontecer na tua vida. Fica essa mensagem, fica o meu carinho para cada um de vocês, que Deus possa nos abençoar através dessa mensagem e elucidar fatos que a gente ainda tinha como obscuros diante de nós. Amém? Eu poderia falar aqui de muitos personagens bíblicos que tiveram habilidades e propósitos, mas eu prefiro que você fique com a habilidade de Jesus transformada no propósito eterno. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a sua luz, te dê entendimento de tudo e paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Paz contigo.